Alô, bom dia, feliz segunda-feira, começo de semana, energia alta para a gente aprender um pouco mais e compartilhar todo esse conhecimento que a gente está fazendo aqui na maratona, maratona Profissão Arquiteto, que são 20 lives que nós estamos fazendo exatamente para divulgar, para que vocês possam viver da sua arquitetura e construir uma carreira de sucesso. Meu nome é Guilherme Takeda, sou arquiteto paisagista e urbanista e quero compartilhar com você esses 38 anos de carreira que eu tenho e espero que vocês estejam gostando dessa nossa maratona. Bom dia, Pamela Della Costa! Valeu, obrigado por estar aqui, muito bacana estar fazendo isso, estou adorando fazer essas lives aqui. Há tempo não fazia as lives tão interessantes, com participação. Isso tem sido muito motivante, né? Muito motivador pra gente que tá aqui. Bom dia, Jerusa! E vamos lá. Hoje nós vamos falar dos 4 graves erros da captação de cliente de arquitetura. A gente viu que muito dos erros, né, dos medos dos arquitetos tem sido em cima de captação de cliente. Ou seja, como que é o cliente, como a gente ter trabalho, né? E é isso que nós vamos falar hoje. Olá, Kátia, tudo bem? Muito bom também trabalhar com você. Legal. Valeu, Paulo, bom dia. Hoje nós estamos falando dos 4 erros, Paulo, dos 4 graves erros de captação de cliente. Então nós vamos aí falar sobre esse assunto. E amanhã é o último dia, só lembrando vocês, último dia para se inscrever na mentoria de Arques, né? Construir sucesso na arquitetura, que é a mentoria que nós criamos com muito carinho para vocês, para poder ensinar, né? E pegar na mão de vocês mesmos para divulgar, para vocês poderem fazer essa carreira de sucesso na arquitetura. A gente fica muito triste que muitos arquitetos não tem essa possibilidade de trabalhar na área de arquitetura, trabalhar em projetos. Isso me entristece muito, né? Enquanto que são treinos, são técnicas, são coisas muito elementares que podem ser desenvolvidas, hábitos, na realidade, que podem ser desenvolvidos e você terem essa carreira de sucesso. Então amanhã a gente está acabando as inscrições para a mentoria que já começa nessa semana. E nós estamos fazendo essas lives em dobro exatamente às 11 horas e 19 horas para trazer esses conhecimentos para você. Então quem tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem e também convidem arquitetos, designers, paisagistas que estão iniciando a carreira que também possam se interessar por esse assunto. Mas vamos lá ao assunto do dia, que é 4 erros graves na captação de clientes da arquitetura. Então, primeira coisa, o que é captação, né? A captação, muita gente acha que é buscar qualquer cliente. Na realidade, captação é buscar o cliente certo. É buscar o cliente que nós queremos, né? E para a gente buscar esse cliente, nós temos que criar uma série de mecanismos para que esse cliente chegue na nossa frente e que ele tenha interesse para contratar você. E para ter esse interesse, você tem que criar algo que atraia esse cliente, que você fique bonito, seja magnético, seja atraente para esse cliente. E é isso que nós vamos falar hoje. Por que os arquitetos têm tanta dificuldade de captar clientes? Eu diria o seguinte, pela experiência de mais centenas de arquitetos que passaram por esse treinamento, sem dúvida, eu digo, a primeira causa de ele não ter dificuldade de captar é ansiedade. E esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar muito na nossa mentoria. Vocês acham que uma mentoria de empreendedorismo é só feito de técnicas de negociação, de comercialização? Não. São feitas com técnicas de destrave, certo? E o destrave vai ser a nossa primeira aula já, de como destravar essas barreiras que são criadas na nossa vida. E a barreira maior, sem dúvida, é a ansiedade. Aqui eu vou dar uma palhinha do que a gente trabalha na questão da ansiedade. A ansiedade, ela é fruto de um medo, né? Então, a ansiedade está muito ligada ao futuro, ao medo de um futuro. E esse medo de futuro, existem 2 medos que são
dominantes na nossa vida. O medo real e o medo imaginário. E a ansiedade está muito ligada ao medo imaginário. E é isso que nós trabalhamos. A diferença entre esses dois medos é: o medo real é andar de noite numa rua que tem muito assalto e muito mortes ou violência, e você passar lá à noite e está com as luzes apagadas. Isso é o medo real. Você não vai lá porque já existem estatísticas, já todo mundo sabe que lá é violento e você não vai. Ok? Isso é um medo real, certo? Agora, o medo imaginário é o medo do que o cliente vai falar. É o medo se eu vou ter competência de vender o meu trabalho para ele. É um medo irreal. É o medo que nós criamos a nós mesmos. E isso cria um nível de ansiedade que impede de nós irmos para a ação. Por isso que a grande dificuldade, eu diria sem dúvida, o grande motivo da procrastinação, da não captação de cliente, é psicológico. É psicológico. Essa conclusão eu cheguei na primeira turma do Acelera, que era um programa que a gente fazia junto com a Asbeia, de aceleração de arquitetos, e que ela batia exatamente na questão psicológica. E isso nós vamos trabalhar na nossa mentoria. Como fazer com que essa dificuldade de passar pela procrastinação, passar pela ansiedade, isso possa acalmar vocês para que paulativamente vocês consigam fazer essa comercialização, esse trabalho de captar clientes. Então a ansiedade é algo que nós vamos atacar com muita força e procrastinação no nosso curso. Outra pergunta aqui que vocês mandaram para a gente: qual a maneira de captar clientes? Existem duas maneiras muito tranquilas, né? Eu diria até fáceis, se vocês têm a técnica. São as maneiras de farmer e a maneira de hunter, né? A maneira de hunter é aquela muito objetiva. Eu vou descrever quais são os meus clientes, qual é meu objetivo, e eu vou estudar profundamente esse cliente para quê? Para oferecer a ele as minhas aptidões, os meus projetos, a minha expertise. E o farmer é outra forma de atrair e captar clientes, que é criar um jardim, criar uma fazenda, criar uma plantação. Uma plantação que seja tão interessante que os clientes, as abelhas, né, venham ao meu jardim. Então, são duas formas bem importantes, as duas dão resultado. Uma é um pouco mais longa, outra é mais direta e mais efetiva. Nós vamos trabalhar em cima das duas formas de captação. A de plantar informação, plantar imagens, plantar muitas coisas que atraiam esse público, e também nós vamos ensinar para você como fazer um tiro certeiro, exatamente, como ser hunter, caçador, que vai buscar o melhor lugar para buscar esse cliente, qual é a melhor arma, isca, o que nós vamos pescar esse peixe, ou pescar, ou conseguir esse objetivo, e aí nós vamos ter um tipo de trabalho bem específico. Olha aqui, bom dia, a Eveline está aqui, a nossa aluna, já aluna do The Arts, inscrita, muito bom, muito bom. Vamos lá, e mais outra pergunta que veio pra gente é sobre captação de clientes em centros urbanos e cidades pequenas. Eu diria assim, a princípio é a mesma coisa, porque um bairro é uma cidade pequena. E cidade pequena tem muitas coisas interessantes de captação, que são a indicação, que são as entidades em que congregam principais clientes nossos, e são os trabalhos que a gente pode fazer junto a escolas, junto a associações, junto a entidades ou organizações que concentram esse nosso público, seja ela igreja, seja ela uma academia, todos esses locais. Então um bairro de uma cidade grande é uma cidade pequena. Então essas técnicas são as mesmas. Mas agora, qual a grande diferença de uma cidade grande? Que existem grandes potencializadores desse nosso marketing, né? Então, nos grandes centros urbanos nós temos canais mais potentes, mais massivos de trabalho, e a gente tem também como trabalhar entidades que são de toda a cidade, são maiores. Então, nesse ponto, a cidade, o grande centro urbano pode ser um pouco diferente. E por fim, o que o arquiteto deve fazer antes de iniciar uma captação? Belíssima pergunta essa.
se for pensar o que ele deve fazer antes de captar, a primeira coisa, Eveline, que você tem que fazer é conhecer bem o seu objetivo. É conhecer bem aquela pessoa que você vai falar. E por isso que eu falo, Eveline, da importância do tratar o cliente como um namoro. Ninguém entra no namoro e diz: oi, prazer em conhecer, eu quero casar com você. Ninguém faz isso. Existe um processo de conhecer. Então, quando você vai conhecer uma pessoa que interessa a você, você vai ver as redes sociais dela, vai ver qual a formação, quais são os backgrounds, o que a empresa dela faz, o que ela gosta de fazer nas áreas de lazer, para onde ela viajou, que cursos ela fez. Conhecer o máximo possível do seu cliente, do seu objetivo, para que você possa, numa conversa, poder colocar esses dados e a pessoa vê, puxa, ela se preocupou comigo. Ela estudou o meu caso. Ela sabe o que eu gosto, ela sabe o que eu quero. Então, se ela já estudou isso, a possibilidade de eu contratar esse profissional é muito maior, porque ela mostrou interesse. Então, o que tem que fazer antes de iniciar qualquer captação? Estudar profundamente seu cliente. Qualquer pessoa que vai namorar, ela gosta de saber que a pessoa que está interessada por ela, ela está pesquisando, ela está estudando, ela sabe quais são os gostos, quais são os presentes, quais são os locais que gosto de ir comer, que eu gosto de me divertir, esse tipo de música que eu gosto. É saber tudo, é saber tudo. Teve um caso, uma vez que nós não tínhamos informações do cliente de jeito nenhum. Nós tínhamos que chegar nele e fazer um estudo. A ideia, nós fomos contratados para fazer um estudo para encantar o cliente, por uma incorporadora, para encantar o cliente, para fechar o negócio para essa incorporadora. Então nós fizemos um trabalho e aí a gente não conhece o cliente, não podia entrevistá-lo, porque nós estávamos entre várias empresas que estavam pageando, estavam buscando, estavam se aproximando desse proprietário de terreno. E aí nós fomos no Instagram dele, não tinha nada. Sabíamos que era um médico, sabíamos que ele era um bom profissional, mas nada. Aí a gente viu algumas fotos de Paris. Essas fotos já estavam na foto dele, já estavam. E a tematização do empreendimento foi Paris. Né? Então foi muito bacana, Letícia, não sei se você lembra desse caso, mas foi muito bacana porque nós conseguimos alcançar e ver que ele respondeu positivamente à empresa e que nós, através de um detalhe, nós conseguimos criar uma ponte, uma sinergia, um ponto de conexão que fez com que ele visse, puxa, esse pessoal realmente pegou um ponto que eu gosto, um ponto fraco, um ponto forte, né, de gostar da França. E foi isso que nós fizemos. Então, certos detalhes, a gente não ganha projetos e não ganha clientes por uma grande ação. Às vezes são detalhes que fazem a diferença, né? Você que está entrando aí agora na nossa live, dizer que a maratona de lives são 2 lives por dia, 11 horas, 19 horas, e para lançar a nossa mentoria de artes, que vai chegar a sua inscrição final amanhã, terça-feira. Amanhã nós estamos encerrando, e de artes é onde você aprende a chegar nos melhores clientes, onde você consegue fazer os melhores projetos, porque você sabe como viver da arquitetura. Então nós queremos exatamente fazer com que todos os arquitetos que colocam muita paixão no seu trabalho consigam trabalhar na área. Então vamos lá para os 4 erros. Então nosso tema da nossa live são os 4 graves erros de captação de cliente. Primeiro erro, né, é achar que o cliente deve contratar você. Essa empáfia, né, dos arquitetos, muitos têm. Me encontrem. Não vai acontecer assim, pessoal. Não, é muito difícil. No início de carreira, vocês acharem que porque vocês têm um Instagram, vocês têm um site, o cliente vai atrás de vocês. Não, esqueçam. Tem que ser feita uma ação positiva para atrair o cliente certo. Se vocês fizerem dessa forma, até ele pode ser atraído, mas talvez não o cliente certo. Então, essa soberba a gente não pode ter. E vocês sabem, né, que os arquitetos às vezes têm muita soberba. Isso é um grande problema para a nossa profissão, que não faz nós irmos atrás do cliente que nós queremos. Então, esse é o primeiro ponto, é um grande erro, um erro grave. Eu vejo muitos alunos que vêm perguntar, puxa, eu sou muito bom, a faculdade tive boas notas, mas não consigo trabalho. Porque também acha que
cliente vai correr atrás. E hoje, o Brasil sendo o segundo maior país em arquitetos per capita por população, realmente a gente vai ter essa dificuldade. Então, só aqueles que tiverem uma distinção é que vão conseguir ter essa atração de clientes. O segundo grande erro grave dos arquitetos na área de captação é só fazer a comunicação online. Esse é um grande problema dos arquitetos, é não gostarem de se comunicar muito. Ou seja, dos jovens hoje. Os jovens não têm essa aptidão de uma comunicação mais tete a tete. E hoje a comunicação online ela é importante, mas em algum momento essa comunicação vai ser offline, vai ser pessoal. Então, comunicar é uma coisa importante. Então, a comunicação somente online, somente fria das redes sociais e do WhatsApp, ela não vai convencer. Então, na captação, a gente tem que ter algo mais quente, algo que vai esquentar esse nosso caminho. Então, a comunicação só online não é. O bom é consorciar essa comunicação em duas áreas, online e offline, né? O terceiro grande erro é não ter uma estratégia, certo? Primeiramente, para captar cliente, não adianta captar só clientes no geral, porque vocês vão captar clientes de qualquer gênero, de qualquer espécie, e não é isso que a gente aconselha para os arquitetos de sucesso. Se você quer ser um arquiteto de sucesso, ter uma carreira brilhante, niche, foque. E para focar, sem uma estratégia, é quase impossível. Então a estratégia é o quê? É um plano. E é isso que a gente vai fazer já no terceira aula. Fazer um plano na mentoria de artes. Nós criamos um plano para que você possa, passo a passo, fazer e chegar nessa estratégia de captar o cliente que você quer, o cliente mais rentável, o cliente que você tem a maior especialidade e que você tem o maior propósito, né? O propósito de atender esse cliente. Eu me lembro que tinha uma aluna que gostava muito de arquitetura religiosa e ela fez todo o trabalho dentro da mentoria para como captar projetos dentro da área religiosa e foi muito bacana, um trabalho diferente que eu gostei muito de fazer. E o quarto grande erro da captação de clientes é não treinar, é não ir para um treinamento, é não fazer curso. Então por isso que nós estamos oferecendo The Arts. E a abertura dessa turma só está aberta até amanhã. As inscrições estão abertas até amanhã. E eu concentrei os 38 anos da minha experiência em 3 meses de uma mentoria focada em ensinar tudo aquilo que é necessário para você deslanchar numa carreira de sucesso na arquitetura. E era tudo que eu queria ter recebido quando eu me formei. Vão ser 2 encontros ao vivo por semana, vai ter um encontro de conteúdo e outro de tirar dúvida, e nós vamos falar de muitos assuntos que falamos aqui, como desbloquear a carreira, como escolher o nicho, como ter o seu caminho de sucesso até o mercado, como não cair nas armadilhas da profissão, que são muitas, né? Do módulo 2, nós vamos trabalhar muito sobre o business, né? Então, vamos trabalhar sobre gestão de negócio, finanças, os métodos ágeis, como ter produtividade e também como lidar com pessoas, comunicação. E no último módulo, que é exatamente de comercialização, que nós vamos falar de captação, nós vamos falar como chegar entre os melhores clientes, como fazer os melhores clientes chegarem até você. Nós vamos ter um módulo de vendas, né? Eu odeio vendas, e agora o que eu faço? E a negociação, vencendo o não, que é muito bacana essa parte de negociação. Além disso, na nossa mentoria de arte, nós vamos ter o desafio 90 dias. É um desafio que nós vamos fazer no primeiro dia de aula, que é, em 90 dias vocês vão contratar no mínimo 10 mil reais em contrato. É isso mesmo. O desafio é fazer que vocês, como alunos da mentoria, façam 10 mil reais em contrato. E caso você não consiga fazer nos 3 meses, nós vamos dar uma mentoria mais profunda para você e nós vamos refazer esse prazo para mais 90 dias para que você alcance. Caso você não alcance nessas 2 chances, você vai receber o dinheiro de volta em mais 500 reais do meu bolso, porque nós temos convicção que essa metodologia vai levar você para um outro estágio.
né? Então, seguindo todas essas atividades, você vai chegar nesse objetivo que nós estamos colocando. Além disso, no final de toda a mentoria, dos 90 dias, né, essa mentoria que vai ficar 1 ano à disposição de vocês, nós vamos fazer o The Arcs Day. O que é o The Arcs Day? Nós vamos pegar esses 12 tópicos que nós ensinamos durante esses 90 dias e nós vamos retomar eles, e já com todas as dúvidas que vocês colocaram em todo o processo, nós vamos melhorar e ampliar esse conhecimento. Então, se você não tiver tempo de fazer todo o curso na ordem certa, você também pode só assistir o The Arts, que vai ser uma lição tremenda e vai estar disponível para você por 1 ano. Né, essas gravações. A garantia é bem diferente dos outros cursos. Geralmente a legislação brasileira, a garantia é de 7 dias, nós estamos dando garantia de 30 dias. Vocês vão ter 30 dias para ver se gostam ou não gostam da mentoria e poder desistir sem nenhuma pergunta. O custo da mentoria são 12 vezes 297, ou seja, R$300, e que a gente tá com desconto ainda de Páscoa, né? Por isso, procure a Jerusa. A Jerusa vai botar aqui o WhatsApp dele, e vocês podem falar com a Jerusa que ela vai dar o desconto de Páscoa para vocês. Então a Jerusa vai botar o WhatsApp, e vocês, se tiverem alguma dúvida em termos de formas de pagamento, da mentoria, datas, né? Manda uma mensagem para ela que ela vai tirar todas as dúvidas de vocês, que vocês possam ter sobre a inscrição, que vai só até amanhã, então não deixe de se inscrever, né? À noite, às 19 horas, vão ter mais uma live. Ó, a Jerusa colocou aí o WhatsApp, então quem tiver uma dúvida, anote o WhatsApp dela, que ela vai tirar a dúvida de vocês. Às 19 horas nós vamos ter, agora um momento chave da arquitetura, então vamos ter aí uma mentoria bem bacana. De novo a gente vai falar de dúvidas, né? E a Jerusa vai estar aí podendo responder todas as dúvidas para vocês. Então vai ser um prazer. Então quem já está matriculado aí na mentoria, bem-vindos, bem-vindas. Esperamos que você que ainda não se matricular, aproveite o desconto de Páscoa e se matricule. Vai valer muito a pena, tem várias garantias e você não vai se arrepender. E falando, somente nessa primeira edição da Mentoria The Arts, vocês vão ter todas as mentorias ao vivo, online, comigo. Então, as matérias vão ser ministradas por mim ao vivo, com perguntas ao vivo, e também nós vamos ter o Tira Dúvida comigo, online, ao vivo, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado por estar nessa live, e até às 19 horas na nossa próxima live. Valeu, espero vocês lá na inscrição do The Arts, tá bom? Abraço, até a noite, tchau, tchau.